Aqui é o José do canal Criptos e Bitcoins e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre tendência. Vamos aprender aí a identificar uma tendência, né? Então vamos lá, sendo bem objetivo, eu vou abrir aqui um ativo aqui de opções binárias. Vamos no tradicional EURUSD, né? Vamos abrir o EURUSD. E como que eu identifico a tendência? Primeiramente, para entender a tendência, eu tenho que ter duas ideias básicas. Número 1, o gráfico sempre vai estar andando para a sua direita. Então o gráfico sempre está indo para lá, né? E número 2, eu tenho que simplesmente entender que eu vou medir aqui a altura. Então aqui vai ser o nosso ponto mais alto, né? Aqui é o ponto mais alto. E ele vai descendo aqui ao nosso ponto menor, certo? Então isso aí é muito básico, aí qualquer um percebeu. Então, o que a gente faz para entender a tendência agora? A gente bater o olho nesse gráfico, a gente vai ver que ele vinha de uma tendência de queda aqui, ó. Mas por que isso aqui é uma tendência de queda? Eu posso medir essa tendência de queda pela altura dos fundos. Então, se aqui em cima é o ponto mais alto, então olha só que interessante. Eu tenho aqui um topo, né? Eu posso dizer que esse pequenininho aqui é um outro topo. Ó. Os topos eles vão reduzindo a altura. Então esse é maior do que esse. Aqui também, ó, esses topos aqui são menores, né? E o preço vai caindo, né? Então, já que eu estou vendo topos menores do que os anteriores, então tende a dizer que o preço está caindo. Assim também como posso fazer essa interpretação usando fundos. Aqui, ó, um fundo aqui, eu posso falar que esse fundo aqui, ó, vou deixar amarelo. Esse fundo, ele está maior do que esse de cá. Ó. Então, se formou um fundo aqui menor do que o fundo anterior, quer dizer que o preço está caindo. Então, neste momento aqui que se passou, a tendência é de baixo. Olha lá, fundos menores do que o outro. Fundo menor do que o anterior. E você vê que isso vai seguindo aqui, ó. A altura dos fundos vão só se reduzindo. Então, basta eu ir fazendo esse raciocínio até que o preço chegou aqui nesse momento que nós vamos chamar de suporte, né? Suporte é onde suportou até onde o preço estava caindo, né? Então aqui eu percebo claramente que a tendência era de queda, né? Então vamos chegar à realidade agora. Então o preço está sempre andando aí para a direita. E nesse momento o preço está aqui. Então aqui, batendo o olho, nós temos o raciocínio que o preço está agora em alta. Né? Mas vamos entender esse preço em alta aqui. Vamos lá, como que a gente faz? Fundos maiores do que outros, já que agora é tendência de alta, ou topos maiores do que outros. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro fundo. Eu posso dizer que aqui tem um fundinho aqui pequenininho, maior do que o fundo anterior. Vou mudar a cor aqui para ficar bom. Ó. Então, um fundo maior do que o anterior. Nós temos um outro fundo aqui, maior do que o anterior, né? E a gente vai vendo que esses fundos vão só aumentando aí a altura, ó. Fundo maior do que o anterior. Eu não coloquei esse fundo anterior aqui porque eu acredito que ele está na mesma altura, né? Esse aqui está quase na mesma altura desse aqui. Eu posso dizer que aqui estava até um pouquinho lateralizado, né? Até que o preço se encontra um pouco lateralizado nesse momento. Mas vamos lá, vamos entender. Então a gente percebe que a tendência aqui maior é que o preço está subindo. E eu falei a palavra lateralizado. O que eu quero dizer com isso? Que o preço ele não vai simplesmente subir eternamente. Ele não vai pegar aqui e vai fazer uma reta, retinho, e vai embora, vai subindo, vai subindo. O preço não vai fazer isso. O preço ele tem correções, né? Até aí entra um outro tema que eu não vou falar muito aqui, mas entra as famosas ondas de Elliott, né? Então vai ter uma onda, né, de alta, aí o mercado vai dar uma corrigidinha, né? Essa seria a onda 2, vai ter mais uma onda de alta, né? Aí o mercado vai dar uma corrigidinha. Então esse aqui é o movimento natural do mercado, né? Então deu uma corrigidinha, vai ter mais uma onda de alta, né? E assim por diante, né? Então, ou seja, aqui, se a gente for olhar, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, né? Essa onda de Elliott seria um outro
um outro estudo aí, né? E ainda faltam as 3 ondas de correção aqui. Então esse é o movimento do mercado. Por isso que a gente vê que o preço do nada dá uma subida e aí ele dá uma caidinha, dá uma subida, dá uma caidinha, e depois ele dá uma subida e cai, e fica mais ou menos repetindo esse tipo de movimento, né? Mas isso é um estudo para outra coisa, é só para vocês entenderem. Preço jamais, assim, ele vai fazer uma super reta e vai embora, né? Ele sempre tem que corrigir, isso é natural do mercado. Então aqui nós estamos falando que a posição no momento está em tendência de alta. Aqui eu tenho uma curiosidade, né? Para que serve isso? Ah, a tendência está em alta, ah, a tendência está em queda. Para que serve isso? Eu entendo a tendência para me saber qual tipo de prioridade eu vou ter. Se o mercado está em tendência de alta, eu vou priorizar as compras. Se o mercado está em tendência de baixa, eu vou priorizar as vendas. Ou seja, tendência de alta tende a ter mais velas verdes. Tendência de alta, o preço está subindo. Então eu vou priorizar as compras. Ah não, mas o mercado não está subindo, o mercado está descendo. Eu vou priorizar as vendas, porque o mercado tende a ter mais velas vermelhas, né? Então a ideia é mais ou menos essa. Essa posição aqui tem uma curiosidade também, essa situação. Acho que se eu bater o olho eu vejo uma Fibonacci aqui. Ó. Vamos ver se a minha análise está certa. Deixa eu dar uma limpeza no gráfico, né? Fiz muita linha. Vou traçar uma Fibonacci. Se eu estava falando que o preço está em tendência de alta, então eu vou traçar a Fibonacci de baixo para cima. Ó. Eu vou pegar lá no pavio lá da última vela, ó, e vou subir lá na pontinha do pavio aqui, ó, e vou subir até o pavio da outra vela lá em cima. Vou pôr uma linha amarela aqui para destacar melhor e temos a nossa Fibonacci. E olha que interessante. O preço, ele simplesmente parou aqui no 38,2 da Fibonacci. Ou seja, ele respeitou bastante, ó. Estava em tendência de alta, ele bateu várias vezes aqui, ó. Várias vezes no 32,2, ele bateu e foi retraindo, bateu e até tá dando uma quedinha, né? Às vezes o preço pode perder uma força, mas olha que interessante, o preço está em tendência de alta. Ele está quase tocando aqui. Se o preço toca aqui, vamos ver que linha que é essa da Fibonacci, a nossa 61,8. Se o preço toca na 61,8, a nossa tendência é fazer uma compra. A tendência macro aqui que a gente analisou é alta, então o preço está subindo. Se tocar aqui na Fibonacci, a gente faz uma compra baseada na retração. A gente acredita que o preço vai retrair. Ou seja, eu vou fazer uma compra a favor da tendência. Então, é mais um indicador que a minha operação está certa, né? Aqui eu até estava aguardando ver se tocava para a gente entrar com a compra, acabou que não tocou. Ele já retraiu sozinho. Até interessante que aqui deve ter um suportezinho bem distante, aqui, ó, porque essa vela já retraiu também na mesma linha. Aqui, assim, aqui pode ser um ponto de suporte. Na verdade é uma famosa taxa de win, né? Aqui olhando é exatamente, ó, taxa de win, né? Taxa de win aqui, ó, por isso que está retraindo. Então olha que interessante, se tocar nessa taxa de win aqui tecnicamente, né, que está bem próximo a Fibonacci, seria bem interessante entrar com uma compra aqui, né? Então é mais ou menos por aí. Beleza, vamos usar outro ativo, né? Vou abrir o primeiro ativo que tiver aqui, vamos lá, AudiCAD. Vamos abrir o AudiCAD aqui. Vamos olhar a tendência do momento. Então, tecnicamente, ó, olha só que interessante. Claramente, eu bato o olho aqui e vejo que tem mais velas verdes. Então, neste momento aqui, pessoal, até esse topo aqui, ó, desse topo até aqui, ó, aqui era passado uma tendência de alta. O preço começou a acumular. Quando o preço começa a acumular, a gente fala que o preço está lateralizado, né? E aí depois, ó, o preço começou a descer, então quer dizer que a tendência aqui é a queda. Chegou aqui nesse fundo, o preço parou de cair. O que está iniciando? Nós estamos no iniciozinho aqui de uma tendência de alta. Então o preço começou a subir, né? Então como é que eu faço essa avaliação aqui, ó? Eu vou inicialmente lembrar que a tendência vinha, a tendência vindo, a tendência de queda.
parou em um suporte aqui embaixo, agora o preço está subindo. Então, vou traçar o suportezinho aqui, ó, vamos fazer um suporte básico aqui, vamos fazer um suportezinho. E o preço está nesse momento aqui. Eu acredito seriamente, até por uma breve observação, aqui deve ser um ponto da Fibonacci. Aqui, ó, deve ser uma resistência que está coincidindo com a Fibonacci. Eu vou traçar a Fibonacci de baixo para cima e vamos ver. Olha lá, ó. Vamos pôr uma fibra aqui que vai bater certinho. Do início do pavio até lá em cima, ó, tocou. Vamos ver se está coincidindo. Não está coincidindo tanto com a Fibonacci. Tá no 61.8 aqui um pouquinho antes. Mais ou menos aqui era o 61.8 da Fibonacci aqui, ó. Eu vou colocar uma linha amarela horizontal para a gente entender. Eu tenho até uma operação que parece que vai ter uma oportunidade de entrar agora. Vou tirar esse aqui que eu imaginei que era a resistência. Então aqui a FIBO acabou de ser rompida por essa vela de força, né? O que isso indica? Vamos supor que teve o rompimento. A tendência é de alta. Rompeu a Fibonacci. Se ele fizer um pullback, no caso essa vela aqui deve ser vela até de notícia, né? Vela de força, vela sem pavio, essa vela que sai rasgando tudo, né? Então essa é a vela de força. Se voltar a nascer uma vela para fazer um pullback, eu entro com compra. Eu fiz a análise aí mais cedo do Bitcoin, o preço está lateralizado, ele está aqui acumulando energia dentro desse canalzinho aqui, e uma hora ele vai romper, né, ou para cima, indicando alta, ou uma hora ele pode romper para baixo, indicando a queda, né? Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo curto aí mostrando um pouquinho sobre tendência, para você entender melhor o que é a tendência. Então, se está em tendência de queda, priorize vendas. A tendência de queda, priorize as vendas. Está em tendência de alta, priorize as compras, né? Evita fazer operação oposta à tendência, porque senão tende, às vezes, a sua operação furar, né? O preço está subindo, vai ter uma maioria de velas verdes. Você vai entrar querendo que surja uma vela vermelha? Pode dar errado. Pode dar certo, mas tende a dar errado. E o oposto, o preço está em queda, né? Aqui é um exemplo, ó, um exemplo anterior. O preço está em queda, tende a aparecer mais velas vermelhas. E você vai entrar com compras, muito provavelmente você vai tomar alguns loss aí fazendo esse tipo de operação. Então espero aí que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a tendência, tenham gostado do vídeo aí. Então até o próximo.